Você provavelmente já ouviu falar na história do gato vivo e morto, tanto em séries, em memes, em documentários, em filmes, em séries, como agora recentemente na série Dark. Mas de onde veio isso? O que significa? Hoje nós vamos aprender. A história do gato vivo e morto veio através de um experimento mental proposto pelo físico Erwin Schrödinger, que tentava descrever o comportamento quântico de partículas como o elétron. Mas para entendermos o conceito por trás do experimento do gato vivo e morto, precisamos inicialmente entender dois princípios: o princípio da dualidade de de Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg. Em 1924, o Louis Victor Pierre Raymond, o sétimo duque de Broglie, propôs que todo corpo, ao se movimentar, possui um comportamento ondulatório e que, quanto menor a massa desse corpo, maior são as suas propriedades de onda. Então, corpos muito pequenos, como o elétron, possuem um comportamento dual bem notável. A equação proposta por de Broglie mostra que o comprimento de onda é igual à constante de Planck sobre o momento linear de um corpo que está se deslocando. O momento linear nada mais é do que a massa vezes a velocidade deste corpo. Perceba que a massa e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Isto quer dizer que, quando a massa é muito grande, o comprimento de onda será muito pequeno. Então, corpos grandes como um carro se deslocando terão comprimentos de onda muito pequenos, o que faz com que estes corpos não possuam propriedades de onda mensuráveis. O que na prática podemos dizer que um carro se deslocando não tem um comportamento ondulatório. Mas isto não é verdade quando nós estamos falando de corpos muito pequenos, visto que a massa é inversamente proporcional ao comportamento ondulatório. Então, elétrons, fótons, ao se deslocarem, ao se movimentarem, irão possuir comportamento ondulatório, isto é, terão propriedades tanto de onda quanto de matéria, ao contrário dos corpos macroscópicos. Outro princípio importante para entendermos é o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, que relaciona a posição de um corpo com seu momento linear. Através desse princípio, podemos entender que, quanto maior a certeza sobre a medida da posição de um corpo, maior também será a incerteza sobre a sua velocidade. E claro, isto é uma grande incoerência para a física clássica, para a física que é aplicada aos corpos macroscópicos. Por exemplo, se nós conhecemos a velocidade de um carro se deslocando, nós também vamos conhecer a sua posição. Mas isto não é válido para o mundo microscópico, para o mundo quântico. E é isso que Werner quer dizer. O princípio da incerteza está relacionado à interferência que nós causamos no sistema ao realizar uma medida. E quanto menor for a massa do corpo que nós estamos medindo, maior será a interferência e maior será o grau de incerteza entre a sua posição e a sua velocidade. Então, para entender a grande abstração por trás do mundo quântico, o físico Erwin Schrödinger propôs o seguinte experimento mental. Imagine um gato dentro de uma caixa. Este gato ele pode morrer e ressuscitar. Ou seja, ele pode passar do estado de morto para o estado de vivo e vice-versa. A caixa é isolada do mundo externo, então nós não podemos ter contato com o gato, exceto ao abrir a caixa. Também dentro da caixa estão alguns átomos radioativos que são tão poucos que tornam a emissão de radiação, neste caso, um evento aleatório.
E esta radiação, se for emitida, será percebida através de um contador Geiger, que é um medidor de radiação. Quando esse medidor de radiação perceber que há radiação no ambiente, ele irá acionar um dispositivo que irá quebrar um frasco contendo veneno que irá matar o gato. Então, se os átomos emitirem radiação em um evento aleatório, o contador Geiger irá acionar um dispositivo que contém um martelo que irá quebrar um frasco de veneno, matando o gato. Como nós já sabemos através do princípio da dualidade de Broglie, corpos pequenos se comportam como onda. Então, esse comportamento de onda pode ser descrito através de funções matemáticas chamadas de função de onda. O gato e suas propriedades de vivo e morto representam o estado quântico de uma partícula. E o experimento descreve a função de onda desta partícula. E abrir a caixa representa a nossa observação experimental do sistema. A função de onda de uma partícula engloba todos os seus estados quânticos. Isto é, a função de onda que representa o gato contém ao mesmo tempo o estado quântico vivo e o estado quântico morto. Mas, se nós não conseguirmos realizar a experimentação, a observação, nós jamais vamos saber em qual estado quântico está este gato. Porque, na verdade, este gato ele não está nem vivo e nem morto. Ele está em um estado de superposição de estados quânticos. O que Schrödinger quis dizer sobre esse experimento é que, sem a observação, sem a nossa interferência, o gato vai estar em um estado de superposição de estados quânticos. Ele vai estar vivo e morto ao mesmo tempo. Ele vai estar em um estado de superposição que seria análogo a um estado zumbi. Não é vivo e nem é morto. Possui as propriedades de vivo e possui também as propriedades de morto. Mas quando nós abrimos a caixa, nós apenas encontramos o gato ou vivo ou morto. O estado zumbi nunca será observado por nós. Para exemplificar a analogia de Schrödinger do gato na caixa, vamos imaginar o átomo quântico mais simples, que é o modelo atômico de Bohr. Imagine um átomo de hidrogênio que contém apenas um elétron. E vamos imaginar dois estados quânticos para este elétron. O primeiro deles, o elétron estando no primeiro nível, n igual a 1. E o segundo estado quântico, n igual a 2. O elétron está no segundo nível. E quando nós realizamos a medida, a função de onda colapsa em um dos dois estados quânticos. Isto é, nós vamos observar o elétron ou no nível 1 ou no nível 2. O estado de superposição jamais será observado por nós. Mas a matemática por trás dos estados de superposição dos estados quânticos de um elétron nos permite predizer quais são as probabilidades de se encontrar aquele elétron, por exemplo, no nível 1 e no nível 2. E é mais ou menos isto que nós encontramos através das funções radiais da equação de Schrödinger. Nós podemos encontrar as probabilidades de se encontrar os elétrons ao longo de um raio do núcleo até o fim da eletrosfera atômica. E com isso nós podemos desenhar uma nuvem de densidade que representa uma nuvem de probabilidades de se encontrar o elétron ao longo de um raio do núcleo até a eletrosfera. E além das funções radiais, também existem as funções angulares, que vão dar o formato, o shape das probabilidades de se encontrar o elétron no orbital atômico. Claro que a grande incompreensão sobre a quântica e o experimento de Schrödinger embasaram a grande ficção científica por trás do universo paralelo, do multiverso, da viagem ao mundo quântico, viagem no tempo. E na verdade, a quântica e o experimento de Schrödinger não tem nenhuma relação com esse tipo de coisa. Isso aí é algo mais para metafísica e mais para pseudociência. Então, pessoal,
Este é o conteúdo de hoje. Até a próxima!